Eu converso agora com Renato Regazzi, chefe de gabinete do Sebrae RJ. Regazzi, qual o balanço que você faz desse primeiro seminário internacional de economia do mar num estado como o Rio de Janeiro, que embora seja o terceiro menor do país, tem um dos maiores litorais? O seminário internacional Economia do Mar, Cidades Costeiras é fantástico, tá? Está sendo fantástico. Mais de 300 pessoas já passaram por aqui, no auditório cheio, com 250 pessoas assistindo as palestras, os painéis. Foram painéis ligados ao próprio tema, que é economia azul e as cidades. Agora um painel sobre portos e cidades, a integração desse ativo do portuário, que não fique mais de costa para a cidade, pelo contrário, ele se integre, como foi sempre na origem da humanidade, né? As cidades nasceram a partir dos portos e temos aí, que a gente não pode deixar de falar, dos setores que mais alavancam aí a economia do mar, que é a questão do turismo, né? O turismo, a pesca, a gastronomia, que vai ser discutido também aqui no terceiro painel. Então, um resultado fantástico de público e principalmente de palestrantes. Nós temos palestrantes internacionais, de Peniche, em Portugal, né? Temos outros representantes de Portugal, temos representantes do Brasil inteiro, temos a Secretaria de Economia do Mar Municipal, a primeira municipal do país, que é a secretária Maria Eduarda, que é a Secretaria de Salvador. Então, muito interessante. Tivemos aqui o Pinot, professor do INSPER, e representando a Prefeitura de Maceió também presentes. Tivemos a Prefeitura de Cabo Frio aqui, falando agora da nossa casa, com exemplo, trabalho que o Matheus está fazendo, que o prefeito está fazendo lá. Ou seja, e a apresentação do PEM, do Planejamento Espacial Marítimo, que é um conteúdo importantíssimo para o desenvolvimento da economia do mar e foi colocado, atualizado agora aqui no nosso seminário internacional, pela palestra do comandante Rodrigo do PEM, coordenador nacional do PEM. Você foi o responsável por apresentar um momento especialíssimo desse seminário, que foi a assinatura de uma carta entre a FACERJ, o Sebrae, e o Polo de Desenvolvimento dos Municípios da região dos Lagos. Da região dos Lagos. A DR Lagos, representada pelo presidente da Federação das Indústrias do Leste Fluminense, o Ricardo, assinou com o presidente Robson Cardoso, que é o presidente do Sebrae da FACERJ, essa carta de intenção de mobilização de todos os municípios ligados à região dos Lagos, a DR Lagos, que o Ricardo também é presidente de lá. Isso conversado com todos os representantes da sociedade organizada, seja do governo, da universidade, dos representantes empresariais, para fazer essa mobilização, para realmente levar a política pública da economia azul para esses municípios a partir da certificação Selo Azul Cidades Costeiras. Ou seja, um seminário como esse ele tem que trazer resultados. E esses resultados que estão vindo a partir dos conteúdos que estão sendo colocados. O outro é o lançamento do livro da Economia Azul e Cidades do INSPER, que vai ser um lançamento inédito aqui no Seminário Internacional, onde vai ter a presença de alguns autores e escritores do livro, trocando ideias e assinando os exemplares dos participantes aqui do seminário. Essa carta que foi assinada hoje, ela acaba se tornando um documento referência para os demais municípios do estado e, quiçá, do Brasil. Sim, aí tem a novidade. Essa carta foi assinada pela manhã, mas no final do seminário, vocês estão me ouvindo, vocês vão ver, vão ter mais 2 cartas. As cartas vão ser assinadas, vai ser com o Líder Norte, que são as prefeituras do norte do Rio de Janeiro, vão assinar aqui também com a FACERJ, com o presidente Robson Cardoso do Sebrae, essa carta de intenção, de mobilização das prefeituras em relação à economia do mar, Selo Azul Cidade Costeira. E a novidade final é o município de Maricá vai assinar essa carta também para implantar essas políticas públicas aqui no município, onde está trazendo a gente, né? Esse seminário internacional, primeiro internacional. Então, eles estão dando um exemplo, como resultado também do que está sendo discutido aqui, deles aderirem a essa questão da política pública ligada ao mar pela certificação Selo Azul Cidades Costeiras. Sem demérito para os demais momentos, outro que eu achei bastante importante foi a experiência que a Maria Eduarda, da Secretaria de Salvador, trouxe sobre os museus subaquáticos, sobre o licenciamento das embarcações, agilização no licenciamento das embarcações. São contribuições riquíssimas para
Maricá e o estado do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Aí você mexer com cultura, você mexer com a identidade local, com a história, é extremamente importante, porque você faz literacia oceânica a partir daí, você cria atrativos também, o turista ele é interessado com novidades, com a história. Então essa pegada, essa ideia do museu e que a Prefeitura de Salvador está trazendo, brindando a gente com essa ação de política pública é importantíssima. Ou seja, um seminário como esse é um seminário para fazer benchmark entre as prefeituras litorâneas e costeiras do Brasil, que são 443. E também a gente pode deixar de falar, já que você falou da questão do Museu Náutico, que aqui no evento tem uma bicicleta desenvolvida, náutica desenvolvida pelo empreendedor do Rio de Janeiro, que patenteou essa bicicleta no INPI e trouxe aqui. É uma bicicleta que ela dá para 2 pessoas, na verdade ela lembra um pedalinho, e que ela, enquanto você está usando ela na lagoa ou no mar, ela vai tirando plástico, microplástico, ela tem a turbina, a tecnologia para retirada do microplástico, e ela cata, tem um cesto que você, manipulando a bicicleta, passeando, você vê um pedaço de plástico boiando, você vê uma garrafa boiando, ela tem um cesto que ela cata esse lixo, né? Então é um exemplo do que pode ser feito com tecnologia Bluetech, na questão da criatividade, usando a saúde que você está pedalando, o esporte, né? O esporte náutico, ao mesmo tempo fazendo educação ambiental, efetivamente usando energia solar, que são energias limpas, porque a bicicleta tem a célula solar também para carregar o celular das pessoas que utilizarem, ou seja, e fazendo literacia oceânica, né? Dando para a população a importância do oceano para a prosperidade, para a geração de negócios. E a bicicleta é um exemplo de gerar negócios para os pequenos empreendedores, startups que pensam em trabalhar nesse setor. Aí, Regazzi, aí você fala sobre tecnologia. Eu conversei com algumas pessoas aqui que encontram na tecnologia uma forma de manter as novas gerações em atividades como a pesca artesanal, por exemplo. Porque com o uso da tecnologia, o jovem se vê mais tentado a não descontinuar uma atividade dos pais, às vezes até dos avós. Nós temos que tornar essas atividades, inclusive a atividade de pesca, com charme, gerar charme, atratividade para o jovem e mostrar quais são os caminhos que façam com que ele trabalhe nessas atividades de forma glamourosa e de forma que ele tenha prosperidade, tenha um retorno suficiente para ele sim, para prosperar, para ter sua casa, ter o carro e viver bem, ter dignidade. E isso através da tecnologia, através da capacitação não só na gestão, que é o que o Sebrae faz muito bem, mas também da capacitação na parte técnica, com pescado, para saber pescar, saber o que é o momento de defeso, ou seja, utilizar os melhores equipamentos para que você realmente consiga fazer o seu trabalho de forma sustentável, sempre pensando em preservar os ecossistemas marítimos. Excelente. Isso vai ser fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, que está entre os estados mais desiguais do país. Exato. E já foi lançado aqui no evento o PIB do mar do estado do Rio de Janeiro e foi provado aí pela própria Universidade Rural Fluminense, o professor Alexandre, a equipe dele, que o Rio de Janeiro é o estado com o maior PIB, não só per capita, mas o PIB geral em relação à economia do mar, tendo todos os setores econômicos que essa economia abrange, ou seja, a economia que utiliza o mar como recurso meio. Então o Rio de Janeiro se projeta assim como um protagonista, a maior potência marítima do país hoje. Precisa um rearranjo aí nessa sistemática, né? Precisa planejar, precisa sentar, precisa organizar e está caminhando nessa direção. Nós temos a Secretaria de Energia e Economia do Mar, que é o secretário Cássio, temos aí o Rossi na Secretaria de Meio Ambiente, todos os secretários fazendo um trabalho excepcional, maravilhoso. Ana Ache trabalhando também como subsecretária de Meio Ambiente, tem a FACERT com a presença do Robson Carneiro, o presidente Robson e o Sebrae, a Federação das Indústrias com Caetano, a Federação do Comércio com o Antônio Florencio de Queiroz, são craques, são todos craques aí do desenvolvimento do nosso estado e de forma conjunta, eu não tenho dúvida do sucesso do Rio de Janeiro na economia azul. E para concluir, qual é a tua expectativa com relação ao seminário marcado para o Amapá, para a capital Macapá? Está marcado o seminário nacional Macapá, e na margem equatorial, vamos dizer assim, que está marcado para o dia 30
de setembro e 1º de outubro, e a expectativa é enorme, né? Porque a gente tem que pensar no desenvolvimento dessa região. Essa região precisa de plataformas novas de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, ela precisa preservar o seu sistema, a sua ecologia, os seus ecossistemas marítimos e também os ecossistemas florestais, né? Ou fluviais, vamos dizer assim também. Os rios fazem parte da economia azul. Então, acho que o momento é esse, e para fazer um processo de desenvolvimento um novo modelo econômico, que é um modelo sustentável, mas que dê dignidade e gere emprego e renda para a população. Sendo um tema polêmico como vai exigir muita conexão, né? Exatamente, mas vamos usar a ciência, né? Em vez de a gente ficar popularizando ou com muita emoção, a gente tem que ver o que realmente a ciência diz, o que tem que ser feito. E usando a ciência, a gente vai conseguir explorar, sim, os recursos sem agredir o planeta, sem agredir os ecossistemas. Temos tecnologia, a tecnologia é o caminho para isso, é o way, né? Para a gente conseguir realmente obter o melhor prosperidade, emprego e renda, preservando o meio ambiente, ou seja, mostrando que o ser humano, através da inteligência, da capacidade criativa e inovativa, ele consegue desenvolver, explorar recursos, preservando o meio ambiente. Mas é uma equação que tem que estar junto. O modelo de negócio é diferente, não pode ser um modelo de negócio tradicional. Aí dá para fazer um trabalho, sim, a riqueza toda que existe na margem equatorial e da prosperidade às populações locais, a população do Amapá, a população do Pará, do Maranhão, do Rio Grande do Norte e do país como um todo. Isso é um projeto estratégico e, ao mesmo tempo, preservando a beleza dessas localidades. Obrigado, Renato.